precisa só um ano para tentar arrumar a equipe. Hoje está sendo construído, é lindo o lugar, mas se você for olhar o quantitativo de pessoas que estão trabalhando na obra, são do Brasil, é desse tamanho. A maioria são holandeses, chineses. A China vai tomar conta de tudo, né? Isso aí é fato. Daqui a pouco vai ter chinês até na sua casa. Já tem os produtos, daqui a pouco vai ter um chinês também. Então, não é chinesa não. Pode ser também. Boa. Ajuda, né? É melhor. O chinês é foda. Aí veja, nesse processo que a gente tem de construção do parque eólico da Barra dos Coqueiros, o Provato já vai provar todo, nós não temos mão de obra brasileira, felizmente, né? Então a gente tem um poderio econômico sendo colocado, mas infelizmente não fica no Brasil. Outro aspecto, deixa eu ver aí, tem uma imagem que eu acho que mostra bem isso. Aqui, ó. Não sei se está dando para ver na projeção, mas na televisão vê bem melhor. Aqui, ó. Veja a quantidade de área que é devastada para a construção de uma hidrelétrica, né? E junto com essa devastação, você tem a perda de uma biodiversidade e das comunidades tradicionais que vivem ali. Foi o caso de Xidó, está sendo o caso de Belo Monte e de outras hidrelétricas. Tá? Uma vez a gente estava fazendo um trabalho de campo e a gente observa o seguinte: na hora que você retira um fragmento de mata, grave isso. Toda vez que você retira um fragmento de mata, é como se as espécies que vivem naquele local ficassem acuadas. E aí uma das coisas que a gente observa no resto de mata que sobrou é que a taxa de nascimentos de filhotes diminui. É como se as espécies que restaram perdessem a aptidão em reproduzir. A grosso modo seria isso. Reduz. Macacos são assim, serpentes são assim, grandes mamíferos são assim. E eu costumo dizer que isso é uma coisa para a gente refletir, que é o seguinte: a única espécie que coloca filho no mundo sem saber se ela vai vingar ou não é a nossa, principalmente com os incentivos do Bolsa Família. Em áreas de matas remanescentes, essas espécies tendem a diminuir a sua taxa de reprodução e, consequentemente, a gente tem um processo de extinção de várias espécies. Bom, mas para que saber de espécie? Para que eu quero saber da aranha caranguejeira de não sei o que lá das plantas? Para que eu quero saber da cobra do vento de não sei o que? Para que eu quero saber do macaco de não sei lá das plantas? Eu vou dar só um exemplo que é fatídico. Hoje nós questionamos muito se a Mata Atlântica é realmente um bioma, devido à tamanha fragmentação que essa área sofreu. Mais de 95% da mata original simplesmente foi destruída. É só olhar o litoral. No litoral, que é onde recobre a Mata Atlântica, que vem desde o Rio Grande do Norte até Meaduga do Sul e para dentro do nosso território, é onde estão as maiores cidades, onde foram construídas as grandes obras. E nesse processo tem uma espécie que eu sempre gosto de colocar, que é a aranha caranguejeira do dorso vermelho. Encontrada nesse bioma de Mata Atlântica, ela é endêmica da Mata Atlântica, ou seja, ela só é encontrada ali. Em nenhum outro bioma do mundo você encontra ela. E os japoneses descobriram que o veneno dela pode ser usado para regular a pressão arterial. Eles patentearam, eles registraram, e aquele produto que eles descobriram só pode ser comercializado por eles. Hoje o Brasil importa esse medicamento ao preço mais caro. Ou seja, a matéria-prima é nossa e a gente paga mais caro para ter acesso à medicação elaborada. E aí? Se investíssemos em pesquisa, se investíssemos em preservação, se investíssemos em proteção, geraríamos emprego para o cientista brasileiro, geraríamos um medicamento daqui do Brasil de forma mais barata e mais acessível. Infelizmente é isso que nós não temos. Então, quando a gente fala da construção de uma obra, também tem que colocar isso em questão. Vamos só um pouquinho aí? Eu estou acabando. É o seguinte, outro ponto que o colega colocou aqui é que toda vez que a gente deixa essa água barrada, existe um processo muito forte que a gente chama de eutrofização. Eu já vi várias questões no com essa palavra sendo repetida, eutrofizar. O que é eutrofizar? Eutrofização é quando a água fica parada por um bom tempo
e aquele ambiente se torna o ideal para a atividade metabólica de determinadas bactérias e algas. E nesse processo, uma das coisas que a gente observa é a diminuição da taxa de oxigênio na água. E no caso das hidrelétricas, como são plantas que ficam, regiões vegetais que ficam alagadas, você tem aí a emissão de gás carbônico e de metano que contribui diretamente para o efeito estufa. Aqui na nossa cidade, nós temos uma área que passa por um processo de eutrofização bem evidente, o sul da Marcela. No sul da Marcela, nós temos um processo de eutrofização muito grande. Uma das coisas que indica esse processo é quando você vai chegando na beira do açude, você vê várias aquelas plantas que o sapinho gosta de ficar em cima, né? Chamado aguapé. Esse tipo de vegetal nasce em ambientes como esse, eutrofizados, onde você tem um acúmulo muito grande de compostos orgânicos. São o que a gente chama de bioindicadores de poluição. Além de ter as devastações e a destruição da biodiversidade da cultura, a construção das hidrelétricas contribui diretamente para o processo de efeito estufa. E a gente tem que colocar na balança, né? Até que ponto isso vai ser viável. Agora, a gente não pode colocar na balança sem o que o Hélio disse, sem levar em consideração a economia e principalmente a política. Além do que, isso tem que levar em consideração os pontos que eu coloquei, né? Não é em qualquer lugar que você monta um hidrelétrico. Qual é a grande questão do Brasil? O maior potencial está no norte do país. No norte. Pelo que o Hélio colocou, eu não posso jamais montar uma usina lá e quando a energia a perda de energia é muito grande. Então, para você investir numa fonte como essa, a nível do Brasil, você tem que olhar que a realidade de cada região é diferente. Às vezes, um processo como esse, em determinado trecho do Brasil, é muito mais negativo ainda. E a grande questão política é justamente essa. O governo tomou uma atitude, ele não tomou uma atitude pensando no bem-estar da sociedade, do país. São interesses políticos que estão por trás de empresas. Ele colocou bem, né? A empresa colocou na mais 20, algo que automaticamente é incoerente. Como é que você vai para uma conferência ambiental e dizer que a construção do hidrelétrico vai ser maravilhosa? Tem tudo isso. Bom, eu acho que isso era agora de você, né? A próxima forma, né, de energia, a próxima fonte é o petróleo, né? Como nós colocamos no princípio, né, no início, quando eu falei do hidrelétrico, ele fez questão de mostrar a questão dos produtores, né, das áreas que têm uma maior capacidade, quem mais produz. A mesma coisa que a gente vai fazer com o petróleo. Se vocês analisarem esse mapa aqui, ele mostra, né, a localização das maiores reservas de petróleo do mundo. Claro que se a gente analisar esse mapa, vocês podem até colocar para ver como é o pré-sal. Lembre que o pré-sal é uma reserva recém-descoberta e ainda não totalmente explorada. Só no início do processo de exploração. Então ela não vai figurar ainda como das grandes reservas. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que a distribuição dessas reservas não ocorre de forma igual no planeta, ao ponto de algumas regiões serem detentores de grandes reservas. E aí a gente poderia citar aqui regiões como a América do Sul, a América do Norte, em especial os Estados Unidos, norte da África e Oriente Médio, que essa área aqui é o que a gente chama de mundo islâmico, é uma área extremamente conflituosa, depois a gente vai mostrar o porquê. Parte aqui do continente africano, a região aqui da Rússia, o Mar do Norte da Europa, o Sudeste Asiático. Essas seriam as principais áreas produtoras das grandes reservas de petróleo, que acabam coincidindo com regiões sedimentares, porque o petróleo é um sedimento. Outro detalhe importante aqui é mostrar a questão da produção, exportação e importação. Por que eu vou mostrar isso para você? Se a gente analisar aqui a produção, eu tenho destaques para a Arábia Saudita, Federação Russa, Estados Unidos, Irã, China, México, Kuwait, etc. Mas vamos chamar a atenção aqui a um detalhe. A presença dos Estados Unidos, como vocês viram no mapa anterior, detentor de grandes reservas, e a presença dos Estados Unidos como um grande produtor. Agora analise esse gráfico. Exportação. Quando se fala de exportação, está falando de quê? De venda. Os Estados Unidos apareceram no gráfico anterior como grande produtor, apareceu no mapa como detentor de grandes reservas, mas não aparece aqui como exportador.
Se não aparece como exportador, ou ele é autossuficiente, nem vende nem compra, ou então compra. Analise agora esse outro gráfico. Quem é o maior importador? Estados Unidos. Então, esse é um dos pontos na questão política e econômica do petróleo que a gente tem que estar mais atento. Eu mostrei para vocês o primeiro mapa das áreas, né, das grandes reservas. Mostrei o segundo, onde se fala da grande produção. Mostrei o terceiro, falando da exportação, e mostro o quarto, falando da importação. Os Estados Unidos aparecem aqui como um grande importador. Aí eu pergunto para vocês, por quê? Por que o país que é detentor de grandes reservas, por que o país que tem uma grande produção é necessário importar de tal forma? Se você analisar aqui, ninguém importa tanto quanto os Estados Unidos. O segundo maior importador é o Japão. Só que o Japão não apareceu como produtor e nem como detentor de reservas. E os Estados Unidos aparecem. O que explica isso aí? Uma questão estratégica em especial. Por que estratégica? O carvão mineral, como já foi visto, foi fonte da primeira revolução industrial. O petróleo é uma fonte da segunda. Ele foi descoberto pela primeira vez no ano de 1856, no próprio Estados Unidos, na Pensilvânia. Uma descoberta até que chamou a atenção do mundo. E logo no século XX ele ultrapassa o carvão como fonte de energia. Não por acaso, ele ultrapassou o carvão, como a gente viu naquele gráfico inicial, porque ele mostrou uma série de vantagens em relação ao carvão. Mais energético, menos poluente do que o carvão, líquido e por isso é mais facilmente transportado, extremamente versátil e economicamente com certeza mais viável. Aí ele toma, né, esse lugar. O que então os Estados Unidos imaginou? Petróleo é o principal fonte de energia no século XX. Petróleo é o principal fonte de energia na atualidade. Petróleo fonte não renovável. Se é não renovável, significa dizer o quê? Ele está se acabando. À medida que você explora, ele diminui. Então qual é a concepção dos Estados Unidos? Ele tem a plena convicção que o mundo, nas próximas décadas e até mesmo nos próximos séculos, tem o petróleo como fonte dominante. Qual então é a estratégia deles? Deixar suas reservas, parte delas, inexploradas. Como ele deixa parte inexploradas, a produção que é alta, não deixa de ser alta, lembre que é uma produção alta, ela não é suficiente para atender o quê? A necessidade. E o que é que acaba forçando? Se a produção não atender a necessidade, ele vai ter que importar. E aí é onde entra, pessoal, um dos grandes problemas do petróleo na atualidade. Hoje o petróleo é considerado o maior causador dos conflitos mundiais da atualidade. A região mais conflituosa hoje no planeta se chama o mundo islâmico. É tanto que a gente costumou a ver nesses últimos dias, nesses últimos meses nos jornais, se falando muito da Líbia, se falando muito da Síria, se falando muito do Irã. Esses países que formam esse mundo islâmico e que na maioria das vezes são ditaduras que governam esses países. E por interesse das grandes potências, inclusive dos Estados Unidos, o que é que está acontecendo com essas ditaduras? Elas estão sendo o quê? Derrubadas. Interesses dos Estados Unidos, interesses da globalização. Será que se a derrubada da ditadura da Líbia, do Egito, da Síria, vai trazer uma melhoria da qualidade de vida desse povo? Porque se vocês analisarem, essas regiões, elas são extremamente ricas. Como eu disse, detentores de grandes reservas. Só que o problema é que o petróleo é uma riqueza que beneficia quem? A uma pequena parcela dessa comunidade que vive nesse país. Então, pessoal, um ponto que eu acredito assim, é importante, né? Principalmente na questão geográfica e na questão histórica, é entender o porquê o petróleo ser aquele ponto, né, chave para o entendimento de vários conflitos. O porquê da interferência das grandes nações, inclusive dos Estados Unidos, nas regiões detentoras de grandes reservas. O porquê de se comentar hoje já, não sei se vocês já viram comentários da internet, né, até mesmo nos jornais, que o Brasil pode ser no futuro um Iraque, o Brasil pode no futuro ser uma Líbia,
O Brasil no futuro pode ser o Irã. E o que é que ele quer mostrar com isso? Porque com a saída do pré-sal, a posição do Brasil, a nível de produtor, ela vai dar um salto